Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse curso Masterclass, uma abordagem racional sobre prescrição magistral no esporte. Estamos falando sobre o racional bioquímico para o pessoal. Na verdade, esse curso é um curso gratuito que chega até vocês numa parceria entre a Árvore do Conhecimento, canal de Henrique Gami, e a Via Farma. Muito bem, pessoal. O nosso tema de hoje desse curso, dessa aula, é sobre recursos ergogênicos do Endurance. A segunda parte, você já viu a primeira, Eu espero que tenha sido a primeira. A segunda parte ainda é sobre a aplicação de produtos que porventura possam melhorar o rendimento físico do indivíduo que pratica o Endurance ou uma atividade física do tipo aeróbia, Muito bem, o triglicerídeo de cadeia média é a nossa primeira abordagem. É lógico, se você é um praticante de atividade do tipo endurance aeróbio, você usa ácidos graxos como fonte de energia, Por que o triglicerídeo de cadeia média? Os triglicerídeos de cadeia média fornecem ácidos graxos que não precisam da carnitina para adentrar a mitocôndria para sofrer a beta-oxidação. Esses ácidos graxos acabam tendo uma certa vantagem sobre os de cadeia longa, porque, na verdade, como você não precisa de carnitina, eles não têm uma limitação metabólica. Então, quando você ingere esse ácido graxo, ou quando você impregna seu tecido adiposo com esse ácido graxo, ou mesmo quando você ingere, partindo da premissa que você vai fazer uma atividade física, esses triglicerídeos de cadeia média eles serão metabolizados via metabolismo oxidativo, Você colocará na mitocôndria, fará o caminho da beta-oxidação, e depois da beta-oxidação você utilizará acetil coenzima produzida, E no ciclo de Krebs você usará para fazer NADH FDH2, que na cadeia de transporte de Alés você usará para você refazer seu ATP ou trifosfato de adenosina. Então, como eu falei para vocês, esses ácidos graxos de cadeia média, eles adentram a sua mitocôndria sem precisar de carnitina, que é um limitante metabólico importante quando você usa os seus ácidos graxos de cadeia longa, Como eles têm essa facilidade maior, pressupõe-se que eles sejam mais fáceis para você trabalhar eles na oxidação. Existem estudos mostrando que esses TCMs também, que são assim chamados, estimulam o metabolismo oxidativo, estimulam a termogênese. Estimular a termogênese é estimular o metabolismo mitocondrial. E há estudos mostrando que esses ácidos graxos de cadeia curta, de cadeia média, eles estimulam a MPK, que é a quinase do AMP, estimulando o PGC1-alfa, gerando biogênese mitocondrial. Isso traria um benefício na atividade de endurance. Então, os TCMs podem ser aplicados nesse tipo de atividade. E quando você usa o ácido graxo para fazer uma atividade física, ou seja, fonte de energia, você poupa carboidrato, Você poupa carboidrato que muitas vezes, principalmente no indivíduo que compete, você pode usar ele para fazer um sprint final, Então, muitos assistem corridas, A gente sabe que o atleta ele compete muito no aeróbio, somente os fundistas, Mas a corrida, na verdade, o vencedor é decidido no metabolismo anaeróbio, usando a glicose. É aquele sprint final que o pessoal dá. Aquele sprint final, você pode auxiliar o seu atleta com o sprint final poupando, carboidrato, principalmente se for na forma de glicogênio, que já está lá no músculo, Mas também tamponando a acidose, Por isso que a betalanina e o bicarbonato, nesse tipo de atleta, traz o benefício. Por quê? Quando você é um atleta aeróbio, vamos supor que você vai correr a sua São Silvestre, Você corre a maior parte da corrida usando os ácidos graxos, fazendo a beta-oxidação, fazendo o metabolismo oxidativo de ácidos graxos, E no final, você usa o seu carboidrato, a glicose, que está armazenada primariamente no glicogênio, o mioglicogênio. E aí você opta e faz, à medida que você pega mais velocidade, você faz a glicose anaeróbia, gerando acidose. A acidose fadiga você. Então ganha quem? Ganha quem tiver mais resistência à fadiga ácida. E se nós tamponarmos o atleta, e é bom que a gente administre o bicarbonato assim, mais no final da corrida, ou mesmo betalanina, você consegue fazer o tamponamento e consegue um sprint final mais eficaz, São raciocínios que seriam até farmacológicos se você analisar,
coenzima Q10 é uma coenzima fundamental na cadeia de transporte de elétrons, né? Então, é lógico, se você usa o metabolismo oxidativo, faz uma atividade física aeróbia, né? Você imagina que você precisa da cadeia de transporte de elétrons. E do complexo 1 e 2, você transporta elétrons e prótons para o complexo 3, para você refazer seu ATP, o trifosfato de adenosina. Então a coenzima Q10 é fundamental para que você tenha uma eficácia maior da função mitocondrial, né? É lógico, você faz o NADH-FDH2 e aí você utilizará esse NADH-FDH2 para você reconverter o ADP para ATP usando a coenzima Q10 na cadeia de transporte de elétrons. Porém, a coenzima Q10 também tem outros efeitos, né? A coenzima Q10 ela é uma coenzima antioxidante, né? Ela é uma molécula antioxidante, então ela se insere na membrana e ela pode proteger suas membranas. A membrana da organela, a membrana da mitocôndria e a membrana celular. Então ela funciona como um protetor contra o estresse oxidativo. Você pode usar em várias colocações, algumas delas, por exemplo, lógico, se você gera muito radical livre, né? Ou na quebra do ATP, ou no metabolismo mitocondrial, ou via NADH oxidase, usar a coenzima Q10 vai com certeza trazer um benefício na diminuição, né, da lesão, diminuição da inflamação, consequentemente diminuição das contusões nos indivíduos, né? Então a coenzima Q10 tem dois papéis primários, né? Esse efeito na cadeia de transporte de elétrons e o seu efeito como antioxidante e protetor. E aqui você tem a coenzima Q10 como fundamental para você refazer seu trifosfato de adenosina. Se você tiver falta de coenzima Q10, você terá falta na produção de ATP. É lógico que a gente administra para o indivíduo, quando ele faz uma atividade de endurance, ele vai gastar mais coenzima Q10, ou seja, o turnover será maior. Tem que analisar a deficiência e cá entre nós, né? O produto só vai funcionar se você tiver uma deficiência. Se você não tiver a deficiência, não vai funcionar. Mas imagina que um atleta que seja um maratonista, por exemplo, ele em algum momento pode ter deficiência de coenzima Q10. Então a gente suplementa exatamente para essas possíveis deficiências, né? E a coenzima Q10 também funciona como protetor contra a lesão oxidativa das membranas, diminuindo a peroxidação lipídica. Então a coenzima Q10 é um suplemento que você vai usar para melhorar o status energético celular, para diminuir o estresse oxidativo, e ao diminuir o estresse oxidativo você diminui a inflamação também. Isso aplica-se no praticante de atividade física, mas se aplica em várias outras patologias, né? Eu acredito que particularmente o indivíduo que usa estatina e o paciente que é mais idoso, ele vai se beneficiar mais do consumo da coenzima Q10 no dia a dia, né? Então tem que pensar exatamente nessas aplicações possíveis que você tem. A carnitina. A carnitina, ela é uma coenzima de transporte, né? Então, por exemplo, quando seu ácido graxo chega até a mitocôndria, ele tem que entrar na mitocôndria para sofrer a beta-oxidação. E quem que faz esse transporte? A carnitina. Então, imagina assim, seu ácido graxo é liberado, né? Vamos supor que ele chega transportado pela albumina, ou você tirou de uma VLDL, né? Chega lá o ácido graxo, ele é colocado dentro da sua célula, ali você liga na coenzima A fazendo a acilcoenzima A, né? A acilcoenzima A carrega esse ácido graxo, que aqui está descrito como radical acila, né? Até a membrana mitocondrial. Lá na membrana mitocondrial, a carnitina palmitoiltransferase quebra essa ligação e transfere o radical acil para a carnitina, fazendo a acilcarnitina, que vai levar esse radical acila para dentro da mitocôndria e pela ação da carnitina palmitoiltransferase é quebrada novamente, liberando acil, né, o radical acila, que vai ligar a coenzima A fazendo a acilcoenzima A. Essa acilcoenzima A sofrerá beta-oxidação. Ao sofrer beta-oxidação, ela será cortada em sequências de 2 carbonos, né, gerando acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A você utilizará suco de Krebs para você fazer o NADH e FDH2, né? Mas durante a beta-oxidação você também faz NADH e FDH2. E aqui você faz NADH e FDH2 e na cadeia de transporte de elétrons você refará seu ATP, né? Para quê? Para que você possa levar essa energia para onde você está contraindo o seu músculo, né? Sua miofibrila. É interessante porque aqui você nota claramente que a creatina é um fator importante nesse transporte da energia. Então a creatina é um produto que tanto aeróbio quanto resiste qualquer tipo de metabolismo que você fizer que exige o transporte de energia, a creatina é fundamental, né? Então não importa o tipo de atividade física
ou o tipo de reação química que você sofra no seu corpo. Se precisar de calor, se precisar de ATP e se precisar desse ATP sendo transportado, a energia é levada sempre na forma de creatina fosfato, né? Então a carnitina, ele é considerado um limitante metabólico. Então imagina você que se faltar carnitina no seu corpo, você não conseguirá usar os ácidos graxos, né? Não conseguirá fazer a oxidação de ácido graxo. E o que sobra para você? Fazer a oxidação do carboidrato que tem no seu músculo. Sua capacidade, evidentemente, será maior do ponto de vista do rendimento bruto, mas do ponto de vista do rendimento líquido, você fará menos tempo de atividade física, de energia ou de produção de energia para geração de trabalho. A carnitina, então, é fundamental, não pode ter falta. Você fala assim, mas você pode ingerir a carnitina, você pode suplementar a carnitina, você pode fabricar a carnitina. Você fabrica a carnitina a partir da lisina, você usa a S-adenosilmetionina para metilar a lisina, e a S-adenosilmetionina parte da premissa que você precisa de metionina, B2, B6, ácido fólico, né? E você precisa também da B12, né? E depois, para fazer a carnitina efetivar, você precisa de ferro, de B6 e vitamina C. Então você pode ver que a demanda metabólica para você fazer carnitina é muito alta. Eu não sei se você vai ter quando você precisar e se você vai ter ou terá a quantidade suficiente, né? Na dúvida, a gente suplementa o indivíduo. A carnitina é muito mal absorvida, né? A absorção é muito pequena, 10 a 15%. Então o ideal é que você fracione em doses menores e administre várias vezes ao dia. Por quê? Principalmente porque o excesso de carnitina será metabolizado pela sua flora bacteriana, né, gerando a trimetilamina. A trimetilamina é oxidada no fígado, gerando a trimetilamina em óxido, né, que é um risco de doenças cardiovasculares, né. Então tem que pensar também nesse risco se o atleta vai correr a longo prazo, apesar de que, né, nesse atleta aeróbio ele já vai ter uma certa proteção contra doenças cardiovasculares, mas nunca é demais, né, você tomar medidas preventivas. Vitaminas. As vitaminas em geral você precisa, né? Então, por exemplo, as vitaminas do complexo B são todas vitaminas associadas ao metabolismo energético. Não tem como você falar, eu não preciso de vitamina para fazer o metabolismo de energia. Por exemplo, aqui a glicose. Aqui você está precisando da sua B3, né? Aqui você precisa da B1, da B2, da B3, da B5. Da B7, né, também. Então você precisa do complexo B como um todo para você metabolizar, seja metabolizar a sua glicose para fazer energia, seja metabolizar seus ácidos graxos para fazer energia, né? Então você precisa dessas vitaminas para fazer sua energia. Então a demanda metabólica é necessária. A gente se pergunta, eu me pergunto assim, se você tem falta dessas vitaminas, é lógico que a deficiência metabólica gerará uma deficiência na produção de energia. Olha aqui a trimetilizina precisando da B6 e da C para você fazer carnitina, né? A beta-oxidação parte da premissa que eu preciso de B2 e B3, né? Eu preciso da B5 também, que você faz a coenzima A partir da B5, né? E no ciclo de Krebs você vai usar a B3, a B2 e a B1 principalmente, né? E aí você precisa das vitaminas do complexo B para fazer todo esse caminho metabólico. Então é inegável que você precisa as vitaminas do complexo B como suplemento, como recurso ergogênico. Você não pode ter falta, né? A vitamina D, ela tem um efeito anti-inflamatório, mas a vitamina D, por exemplo, é responsável pela entrada de cálcio dentro da célula, né? O cálcio, você sabe, você libera um retículo sarcoplasmático para a contração muscular, né? E a vitamina D, ela tem efeito anti-inflamatório também, né? E é lógico, se você contrai o músculo, você gera a sinalização pela mecanotransdução. Isso vai estimular o mTOR. Principalmente pacientes idosos, eles talvez precisem mais de vitamina D do que o paciente jovem, né? Como ele tem um efeito anti-inflamatório também, ele diminui a quebra proteica. Também melhora a sensibilidade à insulina, existem várias possibilidades. E a vitamina D vai fazer uma grande diferença como monocalciotrófico, como droga anti-inflamatória no seu paciente, né? Aqui você vê que a B3 pode fazer diferença também. A B3 ela vai ser fonte de NAD, né? NAD+. Quando você tem falta de B3, durante o processo de envelhecimento, a nossa produção de B3 de NAD cai, né? Você terá alteração na função física. Então, a B3, por exemplo, aqui na forma de nicotinamida ribosídeo, no mercado nós temos na farmácia magistral o nome de Niagen, né? Você tem a nicotinamida ribosídeo, que vai aumentar a seu NAD+, né? E aí você vai ativar a sirtuina 1, você vai melhorar a sua atividade física exatamente por esse caminho metabólico.
Corpos cetônicos. Corpos cetônicos, quando você faz uma adaptação do seu atleta e faz com que ele seja um atleta cetoadaptado, a administração de corpos cetônicos é melhorar agudamente o desempenho dele. O que você faz então? Você faz o seu atleta treinar em jejum, né? Faz uma atividade física prolongada em jejum, ele vai se adaptando a consumir os seus ácidos graxos, fazendo principalmente a beta-oxidação e usando os corpos cetônicos como fonte de energia. Você diminui a disponibilidade de carboidrato nesse indivíduo e ele fica obrigado a usar os seus ácidos graxos. Automaticamente ele fica treinado a usar os corpos cetônicos. É uma dieta cetogênica nesse atleta. E aí o dia que ele for fazer a corrida, competir, você dá um corpo cetônico exógeno, né? Os estudos mostram que há um aumento de rendimento no atleta. Evidentemente que ele tem que ser um atleta cetoadaptado. Se você não fizer o trabalho de cetoadaptação, imagine-se que você não tem um rendimento tão grande assim. Se o seu atleta é cetoadaptado, ele consegue melhor rendimento. O que tem no mercado hoje? Você tem, por exemplo, hidroxibutirato, né? Mas você podia, por exemplo, usar talvez o acetato, né? O açacético. O açacético é um bom produto para você usar nesse tipo de atleta aqui, né? Você vai captar na mitocôndria o ácido acético, vai fazer acetilcoenzimar e vai rodar o ciclo de Krebs. Então o hidroxibutirato é um corpo cetônico onde você administra exogenamente, né? Ele vai entrar no seu corpo, seu músculo vai captar esse hidroxibutirato, você vai usar para você fazer a sua energia, você vai reconverter ele a acetilcoenzimar, né? E aí você usa no ciclo de Krebs e refaz seu ATP. Aí você não faz o lactato, você não gasta seu glicogênio, teoricamente, né? É lógico que se você aumentar o seu esforço, ou sua velocidade, ou sua força, demandar metabolismo glicolítico anaeróbio, você vai ter que optar por fazer queima do glicogênio. Mas esse atleta, ele é um indivíduo que não vai ter tanto glicogênio assim para gastar. Lógico que você pode pegar ele na noite anterior à corrida, você pode enfiar glicogênio nele e ao mesmo tempo, quando ele fizer atividade física, você pode dar o corpo cetônico. Eles não fizeram isso ainda, pelo menos eu não vi, mas isso vai ajudar bastante o indivíduo a ter uma fonte de energia melhor para ele poder fazer um sprint final, né? Se ele é cetoadaptado, ele vai usar o corpo cetônico como fonte de energia. Mas se você precisar que ele faça um esforço último maior para um sprint final, ele vai usar o glicogênio. Nada melhor que ele tenha começado essa corrida, né, ou pedalado com o glicogênio aumentado. Então os corpos cetônicos eles vão ser utilizados para essa finalidade, melhorando o desempenho no paciente com endurance, né? A capacidade de sprint, como eu falei para vocês, fica prejudicado, mas eu tentaria fazer um glicogênio, aumentar o glicogênio, fazendo uma sobrecarga de carbo no dia anterior, na noite anterior à corrida, um carbo que seja muito bem anexado pelo músculo, né? Podia ser até uma bebida adoçada com açúcar, né? Que tem uma biosmolalidade muito boa. Aí você conseguiria fazer um desempenho melhor. Então o corpo cetônico é um recurso ergogênico. O bicarbonato é um tamponante, né? Você já viu o bicarbonato na atividade resistida, né? O bicarbonato ele vai fazer o que? Você vai ter o bicarbonato reagindo com protohidrogênio, fazendo o ácido carbônico. Depois ele vira CO2 e água, tá tranquilo, né? Ele diminui o que? A acidose. Você fala assim, mas espera aí, o meu atleta é aeróbio, ele não precisa fazer glicose anaeróbia. Acontece que muitos atletas, né, eles competem no aeróbio e vencem no anaeróbio. Por quê? Eles fazem o sprint final, né? Nesse caso, tanto o lactato quanto a beta-alanina, nesse oscilamento de fonte de energia, terá um recurso ergogênico muito importante no desempenho do atleta, né? Ele melhora o que a gente poderia chamar de capacidade de sprint final. Então você terá, por exemplo, uma capacidade ergogênica alta, né? Uma capacidade alta quando você tiver mais acidose. É lógico que no aeróbio, naquele aeróbio, como diz, né? Faz uma atividade física constante, de baixa intensidade, você não vai ter uma acidose que faça muita diferença. Mas no momento em que ele optar pela glicose anaeróbia, aí sim, você vai ter uma acidose elevada. Aí nesse momento aqui, é o momento em que o bicarbonato vai fazer diferença. Não é o atleta que faz atividade de endurance especificamente, é aquele que compete e no momento do sprint final ele precisa fazer o tamponamento, né? Minerais são fundamentais, né? Vamos começar pelo magnésio. Toda reação que envolve fosfato de alta energia precisa de magnésio. Então o magnésio começa aí, né?
Ou seja, se você vai transferir o fosfato para creatina, para fazer creatina fosfato, você precisa de magnésio. Se você vai refazer o ATP lá na sua miofibrila, você precisa de magnésio. Se você vai usar a glicose, né, e aí você fosforila a glicose, você precisa de magnésio. O magnésio está envolvido nas reações de troca de fosfato de alta energia. Então, se você não tiver magnésio numa vida hipotética, né, você não faz ATP, você não usa o ATP. Automaticamente, se você tem pouco magnésio ou falta de magnésio, você usa de forma insuficiente. Por isso que o magnésio é um recurso ergogênico, né? Quando você dá uma creatina, na minha opinião, você devia dar um magnésio junto. Por quê? Exatamente porque essa transferência de energia depende de magnésio. Nós partimos da premissa que o magnésio no indivíduo está normal, mas você pode notar aqui que o ATP precisa de magnésio, você precisa de magnésio para fazer todas as reações de transferência de fosfato de alta energia. Todas as reações de transferência de fosfato de alta energia precisam de magnésio para acontecer, né? E é lógico, você tem mais minerais importantes? Claro que tem. Por exemplo, a cadeia de transporte de elétrons, você precisa de quê? De cobre e de ferro, né? Aqui, de forma interessante, você tem o que? O cálcio, né? O cálcio é importante para você ligar, contrair suas miofibrilas, fazer a ligação miosina-actina, né? Você não pode ter deficiência de cálcio. Por isso que a vitamina D, muitas vezes, é um recurso ergogênico. Por quê? Ela vai melhorar a absorção de cálcio, diminuir a excreção urinária de cálcio. Então, o cálcio também é um recurso ergogênico fundamental. Selênio. Selênio é antioxidante, né? Então, o selênio faz parte da enzima que nós chamamos de glutationa peroxidase. Tem o efeito antioxidante, vai diminuir o efeito do estresse oxidativo no seu metabolismo. Mas o selênio também, ele modula a atividade do retículo sarcoplasmático, facilitando a liberação e a captação de cálcio. Outro produto que não se fala muito é o manganês. O manganês faz parte da enzima supraoximutase mitocondrial, né? Então, é lógico, se você faz atividade física aeróbica, você vai fazer muito radicalismo na mitocôndria, então você precisa de mais manganês. Então, tem que se questionar exatamente esse dado, né? Olha aqui o seu retículo endoplasmático, né? No caso do músculo é o sarcoplasmático, precisa do seu selênio para liberar o cálcio para você fazer a contração muscular. Então, o selênio é muito importante também, não só como antioxidante, né? O manganês eu falei para vocês sobre a questão da supraoximutase, né? E a supraoximutase mitocondrial depende de manganês, mas citoplasmática depende de cobre e zinco, né? Então, cobre e zinco também são fundamentais como antioxidantes. Você vai fazer suas enzimas antioxidantes usando manganês, cobre, zinco e selênio principalmente, né? O ácido ursólico. O ácido ursólico é um recurso ergogênico tanto para atividade resistida, né, quanto para atividade física aeróbica. No mercado magistral, ele tem o nome de Life Solic. Você tem, por exemplo, o ácido ursólico estimulando o CP1, MPK, né, isso vai gerar um quê? Uma capacidade maior de metabolismo oxidativo de ácido graxo. Vai aumentar a biogênese mitocondrial. Isso vai reverter numa capacidade maior de você fazer ATP no metabolismo oxidativo, né? Ele vai também estimular o emitório, ele vai levar um ganho leve de massa nesse atleta aeróbio, né? E aí isso acaba sendo vantajoso para o indivíduo. O que ele não pode fazer é ganhar peso em excesso, mas aí o treinador tem que modular nele, né? Mas ele faz essa atividade, estimula o CP1 e MPK. E o ácido ursólico na atividade física, espera-se que ele aumente o rendimento físico aeróbio e ao mesmo tempo aumente o rendimento físico resistido, né? É um produto muito interessante para se usar, o pessoal costuma extrair principalmente da maçã, da macieira, né? A cafeína. A cafeína é um recurso ergogênico variado, né? Ela pode estimular a função muscular. Segundo os estudos, ela aumenta a liberação de cálcio no retículo sarcoplasmático, né? Estimula a MPK também, gerando uma biogênese mitocondrial, aumentando essa captação de ácido graxo e sua oxidação, mas ele também atua na fosfodiesterase. Isso faz com que você mobilize triglicerídeo e aumente seu ácido graxo livre, que chega até a sua célula muscular para fazer a oxidação. A cafeína também tem um efeito no sistema nervoso central, um estimulante, um efeito estimulante. Fala-se que a cafeína, e os estudos mostram isso, né, reduz a fadiga central, né? Esse é exatamente pelo efeito dele nos receptores purinérgicos, né? Então a cafeína é um recurso ergogênico tanto para atividade física resistida quanto para atividade física aeróbica. O que nós observamos, né? O aumento do desempenho do endurance, assim como o aumento da velocidade, assim como o aumento da capacidade de gerar poder bruto, né? Tem um efeito nas catecolaminas, na beta-endorfina, tem um efeito na melhora da ventilação pulmonar, né?
Isso tudo traduz numa melhora do desempenho físico. Na ventilação pulmonar associada ao metabolismo oxidativo, você terá um rendimento com certeza, mas ele também tem um efeito aonde? Sistema nervoso central, retardando fadiga, né? A cafeína é um recurso ergogênico tanto para atividade física aeróbia quanto para atividade física resistida, né? A dose pode variar bastante. E aqui você vê os estudos mostrando exatamente esse efeito, né? A cafeína é um recurso ergogênico tanto para atividade física resistida quanto para atividade física aeróbia. Geralmente se usa até 400 mg por dia, geralmente é seguro para o indivíduo, né? Ele também tem esse benefício no retardo da fadiga central, melhora a função cognitiva. Você tem que só tomar cuidado com aqueles indivíduos que são metabolizadores lentos, né? Olha aqui que você tem um benefício na atividade de endurance, né? Na capacidade aeróbia e na capacidade resistida. Então ele melhora o desempenho físico em praticamente todo tipo de atividade. E os trabalhos mostram bem isso, né? Atividade aeróbica e endurance, você pode notar que os trabalhos mostram a melhora nos indivíduos, né? Também mostra a questão da força muscular, poder anaeróbio, né? Então a cafeína é um recurso ergogênico para qualquer tipo de atividade física. Isso é muito importante e interessante porque ele é bem variado, né? Atletas podem usar diferentes doses, né? A gente usa geralmente 100, 200, podendo chegar até 400 mg por dia. Mas é lógico, cada atleta, cada indivíduo vai reagir a uma dose diferente, né? Então tem esses benefícios. Inibidor da xantina oxidase, eles têm sido usados para diminuir a produção de radicais livres no músculo, né? Allopurinol é um exemplo, né? Então, allopurinol inibe a xantina oxidase ou xantina oxidotase, que é o nome mais recente, né? E ele inibe a formação de radicais livres no músculo. Os estudos mostram a melhor desempenho físico, tanto aeróbico quanto resistido. Uma vez que quando você gasta ATP, né, você gera radicais livres quando você não refaz o ATP. E o que acontece quando você inibe a xantina oxidotase? Você não faz esse radical livre gerado normalmente. Você pode medir isso indiretamente avaliando o ácido úrico no seu paciente, né? Então, o allopurinol, por exemplo, que faz essa inibição, tem demonstrado alguns benefícios. Olha que legal, né? Aqui você tem alguns benefícios, por exemplo, diminuindo a CK, diminuindo a CK-MB, né? Aqui, após o exercício aumenta, você está diminuindo. Você diminui, por exemplo, a desodorante lática, diminui o estresse oxidativo avaliado pelo malão de aldeído, né? Então você tem principalmente um benefício antioxidante preventivo de lesão. Você tem uma opção fitoterápica ao allopurinol, que é a Terminalia bellerica, né? Denominada no mercado mais tal de Terminuric, que você pode usar também com esse mesmo efeito. A microbiota, ela dá uma espécie de saudabilidade para o organismo, né? Isso vai diminuir infecções, principalmente respiratórias, melhora a resposta imune. Mas a microbiota, ela tem o efeito Browning, né? A microbiota tem um efeito, ela diminui a resistência à insulina, isso propicia maiores acúmulos de glicogênio, né? Mas ele melhora a atividade mitocondrial. Os ácidos graxos de cadeia curta têm atividade anti-inflamatória, isso pode ajudar na recuperação do paciente, né? E o que acontece? Quando você tem uma microbiota saudável, você tem uma melhora do desempenho físico, você tem melhora da função mitocondrial, né? Segundo os estudos, você aumenta a biogênese mitocondrial. Parece que quem é responsável primário, pelo menos os estudos mostram, esse é o butirato ou ácido butírico. Então, ter uma microbiota adequada, suplementando o probiótico do paciente é fundamental. Mas é lógico que você tem que ter uma dieta adequada também, né? O que você tem que investir? Na alfa-diversidade, ou seja, uma diversidade da microbiota no seu paciente. Isso é mais importante, né? E é lógico que você tem que trabalhar na dieta, né, do paciente. Sem trabalhar na dieta é besteira você administrar probiótico, né? E ele melhora a utilização de combustível no seu paciente, né? Então o probiótico em si, ele vai melhorar o desempenho, principalmente o tempo para a fadiga, né? E melhorar a recuperação, ou seja, melhora a capacidade antioxidante, diminui a resistência à insulina, mas o que a gente vê de benefício é o aumento do tempo para a fadiga e a recuperação do paciente que melhora, né? Então, utilizar uma microbiota adequada traz um benefício para o seu paciente, né? Melhorando o desempenho físico dele. Então, vários efeitos podem justificar a melhora do desempenho, né? Inclusive diminuindo o estresse,
diminuindo o processo inflamatório, né? Levando a perda de peso, melhorando o metabolismo do paciente. Então a diversidade é que é importante, né? Então quando você for suplementar probióticos, né, não fica assim quebrando a cabeça, eu vou usar essa cepa, essa cepa. Você usa a diversidade que for possível no seu paciente, porque é isso que é a base de uma suplementação de probióticos adequada, né? A diversidade. Citratos. Os citratos são utilizados direto como fonte de energia, né? Lembrando que a sua mitocôndria ela tem um sistema chamado metabolismo de ácido cítrico, o ciclo do ácido cítrico, né? O citrato ele tem demonstrado benefício como fonte direta de energia, né? Bebidas citratadas ganham cada vez mais espaço e derivados de produtos citratados, como por exemplo a citrulina citrato, malato, né? Os citratos, principalmente, o citrato ele vai deixar o seu pH menos ácido, né? E vai fazer com que você tenha mais capacidade de tamponamento, né? Então o citrato é um recurso ergogênico que está aparecendo aí, né? Que a gente pode até usar. Por exemplo, você pode dar um citrato de magnésio, você ao mesmo tempo dá um magnésio e dá o citrato para o seu paciente, né? Polifenóis. Polifenóis têm efeito anti-inflamatório, tem efeito antioxidante e o principal efeito no atleta aeróbio é a melhora da biogênese mitocondrial, né? Alguns estudos sugerem que eles geram a miogênese. Na minha opinião, é mais o efeito anti-inflamatório que diminui a lesão muscular, né? Alguns estudos sugerem efeito na folistatina, mas tem que ser provado ainda, né? Isso é sugestão de efeito, mas o efeito anti-inflamatório certeza absoluta, né? Alguns diminuem a resistência à insulina, mas a maioria vai trazer esse benefício na biogênese mitocondrial. Então aqui você vê a ulitina A, a ulitina B, né? O extrato de romã, o chá verde, a rutina, o extrato de uva, quercetina, né? Todas elas aumentando a síntese proteica e diminuindo a degradação proteica. No atleta aeróbio vai estimular a MPK, né? Ao estimular a MPK você estimula a biogênese mitocondrial. A quercetina é muito utilizada como recurso ergogênico. Os estudos mostram um efeito anti-inflamatório, melhorando a recuperação, né? Os sucos de frutas vermelhas também têm demonstrado esse benefício, né? Aumentando a sensibilidade à insulina, reduzindo o peso e tendo o efeito Browning, que nós chamamos, né? Que é indução da biogênese mitocondrial. Aqui você vê o efeito na biogênese mitocondrial olhando pela cópia de DNA mitocondrial, a suplementação de quercetina em relação ao placebo, aumentando a quantidade de cópia de DNA mitocondrial e aumentando aqui no caso específico, né, a distância andada pelos indivíduos, né, mostrando realmente que o aumento daquela cópia de DNA mitocondrial trouxe benefício. A curcumina é outro produto. A curcumina tem efeito anti-inflamatório, mas também induz a biogênese mitocondrial. O mercado magistral hoje tem a curcumina biodisponível, né? Eu particularmente gosto muito do Curate, um produto de marca registrada até nível internacional. E a gente vê o resultado na inflamação, mas também induz a biogênese mitocondrial, igual a quercetina, né? Também traz esse efeito, mas na inflamação ele vai melhorar a recuperação. Então você usando a curcumina, você terá menos reclamação do paciente, de dor, de lesão, né? A própolis também tem demonstrado benefício. Aqui você tem a suplementação de 900 mg de própolis, né? Diminuindo o processo inflamatório e aumentando a capacidade antioxidante. Também o própolis é um recurso ergogênico, mas ele é baseado em polifenólicos também, né? A própolis foi um dos primeiros produtos estudados ricos em polifenóis nos pacientes. A ulitina A você obtém quando você digere, né, no seu intestino os elagitaninos, né? O mercado de manipulação também tem esses produtos, né? Você tem o Robuvit, que quando você ingere, lá tem elagitaninos, você vai produzir a ulitina A. A ulitina A vai fazer o que, né? Vai ser associada à saúde mitocondrial. Ela induz a mitofagia, fazendo que você destrua as mitocôndrias defeituosas e induz a biogênese mitocondrial, melhorando seu desempenho físico. Hidratação é o ponto fundamental, né? Principalmente em período quente, tanto para atleta resistido quanto atleta aeróbio. A hidratação é fundamental para o desempenho, né? Então a hidratação, principalmente se você faz atividade em calor, a hidratação melhora seu rendimento. Então manter a hidratação com os eletrólitos devidos, né? Eu não vou nem discutir muito sobre isso, que você sabe que é uma necessidade. Então o que ele vai fazer? Mantendo a hidratação, você diminui, né, a perda de ar, você melhora a perfusão sanguínea, você melhora o débito cardíaco, você melhora a extração de oxigênio pelas suas células e você retarda a fadiga no paciente, né?
Inclusive, há estudos mostrando melhora de desempenho cognitivo nesses pacientes. Capsaicinoides, eles têm um efeito estimulante do TRPV, que são receptores de potencial transitório tipo vaniloide, né? Isso vai estimular a liberação de cálcio no retículo sarcoplasmático, aumentando a ligação actina-miosina, mas também eles vão aumentar o metabolismo de gordura, a oxidação de gordura, né? E esse efeito é um efeito que nós chamamos de indução de termogênese. Esse efeito na indução da termogênese é fundamental. E você faz o que? Ao mesmo tempo que modula o cálcio, você induz a termogênese, que vai traduzir no mais oxidação de gordura. Isso vai fazer com que você tenha uma atividade física, uma capacidade de atividade física melhorada, né? Eles falam muito no atleta resistido também, mas eu digo para vocês que o melhor efeito mesmo é na atividade física do tipo endurance. Essa modulação TRPV, né, também traz um efeito analgésico leve, né? Também tem esse benefício. Mentol. O mentol é um produto muito interessante, né? O mentol você encontra na menta piperita, né? Ele atua em receptores TRPV também do tipo vaniloide, né? E aí você tem o que, né? O seu mentol. O mentol, ele tem atividade também no receptor de potencial transitório tipo M8, né? E o que a gente vê do mentol, né? O mentol, você consumir o mentol, na verdade, você consumir o mentol melhora o seu rendimento, né? Ele retarda o tempo para exaustão. Seria como se ele estivesse dando aquela resfriada no seu corpo. O resfriamento também ajuda, né? O resfriamento pré-atividade física e pós-atividade física melhora o rendimento físico e melhora a recuperação. Aqui você vê o gelo, né? O uso de gelo, produtos resfriados são recursos ergogênicos, né? E o uso de mentol pode fazer uma espécie de mimetização. Eu digo que é enganar o seu corpo, você achando que está resfriando seu organismo. Bochechos. Os bochechos também têm demonstrado melhorar o desempenho, né? Você tem várias atividades físicas que melhoram com bochecho, né? E aqui, de forma interessante, você tem o bochecho de cafeína, carboidrato e cafeína. Existem muitos estudos de bochecho de carboidrato e cafeína. Carboidrato se usa muito a maltodextrina e a dextrose, né? Então, fazer um bochecho com carboidrato, tipo uma dextrose mais cafeína, é uma boa intervenção que você faz do ponto de vista ergogênico, né? Então, você vê que melhora as repetições. Aqui você tem bench press, né? E no frigir dos ovos, né? Em vários tipos de atividade física, ele melhora o desempenho. Ele meio que, olha, a probabilidade de melhorar o desempenho em quase todas as atividades aqui, inclusive remo, né? É tipo 99%. Cafeína, carboidrato, cafeína mais carboidrato, né? Então, bochechar é um recurso ergogênico. Você pode engolir, né? Porque fica meio sujão, porcão, você ficar cuspindo o bochecho. Recursos ergogênicos, então, o aeróbio, a gente foca muito na mitocôndria, né? A gente foca na mitocôndria, todo o recurso que melhora o metabolismo mitocondrial vai melhorar a atividade física aeróbia no paciente, né? O oxigênio é fundamental, a gente não fala muito, mas a perfusão sanguínea é muito importante, né? Você pode aumentar a perfusão sanguínea durante e depois. A melhor perfusão sanguínea é sempre importante na atividade física, não interessa qual tipo, né? A perfusão sanguínea melhora a recuperação, a oxigenação também melhora a recuperação, né? E aí carboidrato, proteínas, vitaminas, minerais, todas elas podem ser bastante úteis, né? Como fonte de energia, geralmente é carboidrato ou lipídio, você escolhe. O que a gente costuma fazer é tentar retardar a fadiga central, né? A gente usa alguns recursos ergogênicos, que eu mostrei para vocês o BCA em aulas anteriores, como recurso ergogênico para a fadiga central. É uma opção interessante para você trabalhar com o seu paciente. Legal, meus meninos? Muito atenção, beijão para vocês. Lembrando, esse curso chega até vocês numa parceria entre a Via Farma e o canal de Henrique Game, nave do conhecimento. Beijão para todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima!